Você acha que a arte tem que ser a livre expressão do artista? Aquele artista que aceita fazer uma arte por encomenda não estará fazendo arte? Isso vale para cozinheiros, costureiros, atrizes, palhaços, todo tipo de artista que aceita esse desafio da arte por encomenda. Não será arte? Vamos discutir isso aqui hoje e prepare aí sua aquarela para já dar uma pincelada nesse joinha, no inscreva-se, na sineta e fica aqui comigo, você vai gostar. No seu, no meu, no nosso Foco no Faro. Eu li uma matéria excelente sobre arte, dizendo mais ou menos assim que intuição e racionalidade se unem, o sensorial e o racional, a intuição e a técnica, é um bolo só. E aí dizia também que a arte precisa ser a expressão máxima, livre e criativa do artista e por isso traz o seu espírito nela. Aí eu te pergunto, quando o artista tem um interlocutor entre a sua alma e a sua peça artística, será que essa conexão se perde? Será que não é válido? Eu tive uma experiência assim. Eu precisei ouvir, assimilar e traduzir os desejos da diretora de uma peça que eu aceitei o desafio de fazer as músicas, de compor as músicas dessa peça. E nesse trabalho conjunto, eu, diretora, atores, eu percebi que acontecia uma coisa assim, uma dinâmica diferente. Quando a diretora me dizia, olha, nessa cena vamos precisar de uma música que retrate isso, isso, isso e aquilo. Eu não podia pular com muita ansiedade para a solução do que ela me pedia. Não adiantava eu só querer atender aos desejos da diretora, esquecendo o meu processo, porque não funcionava. Eu não conseguia criar. Por outro lado, eu precisava ouvir o que ela me passava, porque as necessidades cênicas teriam que ser atendidas pelas minhas músicas. Nesse momento, eu tive que fazer um exercício muito grande do círculo de energia, estar em contato comigo. Por sinal, eu fiz aqui nesse vlog um vídeo muito interessante, chamado O Círculo. Se não assistiu, vai lá, clica, assiste, porque vale a pena. O Círculo. E eu botei em prática tudo que eu já treinei para me manter nesse círculo de energia. Porque o que acontecia? A peça era num período, num corte histórico, num período histórico que já era inusitado para mim. 1547, 1550, foi a primeira coisa que eu pensei, que estilo musical eu consigo colocar para que as pessoas se conduzam, para que as pessoas se sintam no clima daquela época histórica. E aí teve uma composição em particular que me deu um trabalho, um frisson, me deixou noite sem dormir, sério mesmo. Vejam bem, era a chegada do Hans Staden no Brasil, um mercenário alemão que se lançava nas expedições querendo achar ouro, terras, joias, sei lá eu, pau-brasil, né, no caso do Brasil, mas ele nem tinha muita intenção de vir ao Brasil, na verdade não tinha. Em 1547, ele entrou numa expedição para chegar às Índias. E aí eu precisava retratar toda essa atmosfera e esses enganos que acabaram fazendo com que ele chegasse aqui em costas brasileiras, na verdade em São Vicente e depois em Bertioga. O que aconteceu neste momento?
com todas essas demandas, eu teria apenas 2 ou 3 minutos para que minha música atingisse o objetivo. Claro que eu tinha alguns facilitadores, que eram, eu participei de todo o processo de pesquisa histórica desde o início. E também eu fiz parte do elenco da peça. Com isso, nos 50 ensaios que nós tivemos, em 2 meses e meio de montagem, loucura, né? Nesses 50 ensaios, eu vivi, eu respirei as dúvidas e as soluções que nós encontrávamos para as dúvidas. Com isso, eu pude ir construindo e assimilando os desejos da diretora e percebendo os motivos pelos quais ela queria essa ou aquela cena exaltada pela música. Então vejam bem, nós fizemos um brainstorming, que foi uma outra coisa que também me deu parâmetros e direção. E o grupo decidiu por algumas falas, algumas palavras. O grupo decidiu por algumas palavras. Brasil e Portugal, tormenta, naves que saíam e não apareciam mais, não voltavam, mercenários que se lançavam ao mar incansavelmente, sem sequer saber se iriam chegar a algum lugar, porque muitas das vezes os ventos traziam eles de volta para o mesmo lugar do qual já haviam saído. Enfim, esse era o universo que eu teria que retratar. E aí eu parti por uma outra fase, depois desse entendimento todo, eu parti para uma outra fase que eu chamo de abordamento, que é o ato de abordar, de tatear, de entrar mais fundo num campo que eu já tinha ele delimitado, né? Infelizmente essa palavra não existe no dicionário, o que é uma pena, porque ela se encaixa perfeitamente para isso que eu faço nesse momento das minhas criações por encomenda. Eu vou dar um exemplo para você do que acontece quando eu me abro para o que o universo vai me mostrar. Eu recebi um telefonema de um amigo, quando eu estava no meio dessa criação. E o amigo dizia assim: olha, se lembra? Nós conversamos, sua avó era portuguesa, ela adorava cantar fados, então eu aqui ouvi esse fado e lembrei logo de você e estou te mandando. Foi o clique. O fado é um estilo musical que transmitiria, que conduziria o público para aquela época. Optei pelo fado. E aí, logo em seguida, eu pensei, uma parte do hino nacional vai traduzir o que aqueles homens tinham no imagético deles, o que aqueles homens tinham de fantasias sobre as maravilhosas terras do Brasil. Feito isso, eu comecei a me apropriar nesse momento, com toda com essas soluções que o universo foi me dando, os caminhos que eu fui descobrindo. Eu comecei a me apropriar da criação. E aí, nesse momento de desenvolvimento, aí sim, é espontâneo, é criação, o espírito que voa para me ajudar a visitar um mundo novo. E através disso, através desse contato direto meu com a criação, eu consegui fazer a música que eu vou cantar para vocês. Um fado para Buriquioca. E nesse momento eu vou pegar um chale porque merece. Só uma curiosidade. Buriquioca
a morada do macaco grande. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido. O teu futuro espelhava grandezas nesses homens que lutavam contra ventos, chuvas, pestes, ao relento, dormindo em porões. Roupas rotas, almas entregues, de porto em porto, comendo ratos, percevejos, sem desgosto. Castela, Sevilha, Lisboa, Ilha de Páscoa, e os ventos que os levavam de volta. Castela, Sevilha, Lisboa, Ilha de Páscoa, rezando a Deus pelas naus que se perdiam sem sinal. E de milagre em milagre, Rangestaden veio para o Brasil. E de milagre em milagre, nosso herói aportou em São Vicente. E de milagre em milagre, chegou aqui em nossas terras para escrever na história Buriguioca e apresentar para o mundo Buriguioca. 2, 3, 4. E de milagre em milagre, Rangestaden veio para o Brasil. E de milagre em milagre, nosso herói aportou em São Vicente. E de milagre em milagre, chegou aqui em nossas terras para escrever na história Buriguioca e apresentar para o mundo Buriguioca. Ora pois, gostaste? Pois se gostastes, deixe aqui o seu inscreva-te. Ou põe aí logo nesse raio de sineta o seu clique. Ou então chame aí muitas pessoas com esta sineta, porque nós precisamos conhecer as histórias dos nossos países. Só assim poderemos interferir nos futuros dos nossos gajos, das nossas gajas, das nossas crianças. Ora pois, e isto vai acontecer aqui, no seu, no meu, no nosso Foco no Faro. Echa! Echa! O português deixou todo mundo arrepiado. Que isso, senhor? Achei que não fosse sair. Caraca, eu arrepiei até. Parecia uma hiena. Tava assim, caraca, velho, o E português esse ora achou, pois, ora pois.